agosto temos a campanha de conscientização e combate à esclerose múltipla. Essa doença atinge o cérebro e medula espinhal, comprometendo o funcionamento do corpo. A esclerose múltipla não tem cura, mas um diagnóstico precoce e um tratamento adequado desacelera a progressão da doença e proporciona qualidade de vida ao paciente. Está no ar o Papo Médico com o tema Esclerose Múltipla. Recebemos hoje no Papo Médico a doutora Aline Neto. Ela é formada em Medicina em 2008, especialista em Neurologia desde 2013 e médica cooperada da Unimed Anápolis. Doutora Aline Neto, bem-vinda ao Papo Médico. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse mês falando sobre a conscientização, de um assunto tão importante que eu acho que vale a pena desmistificar um pouco essa doença, E é muito importante a gente saber sobre essa doença, então explica pra gente o que é esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla ela é uma doença autoimune e crônica, em que o próprio organismo começa a gerar anticorpos, e diversas substâncias que vão lesionando uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central, ou seja, lá do encéfalo, cérebro e da medula espinhal, atingindo ali uma substância chamada de mielina. E através dessa constante destruição e inflamação é que vão gerando sintomas e, consequentemente, as sequelas. Então, daí a importância, de saber identificar precoce, para começar o tratamento precoce, para justamente evitar essas sequelas a longo prazo. E aí, como a gente identifica a doença? Quais são os sinais de alerta para a população? Então, não existe um sintoma único, porque, como eu disse, essas inflamações e uma coisa que caracteriza a doença é que ela vai ocorrer em surtos e remissões, Então, tem surtos, períodos em que vão surgir esses sintomas e vai depender de qual localização que está a lesão no encéfalo ou na medula. Os mais comuns podem ser alteração na visão, dificuldade de enxergar, dor na movimentação dos olhos, enxergar duplo, visão dupla, adormecer ou paralisar algum braço ou perna, fadiga, dificuldade para urinar ou para evacuar, desequilíbrio para andar. Então, assim, são diversos sinais e sintomas que, inclusive, às vezes levam o paciente a procurar uma especialidade que não é adequada para dar o diagnóstico, E com isso o paciente passa aí muito tempo procurando especialidades, vai em ortopedista, vai em oftalmologista, vai em otorrino, porque acha que pode ser uma labirintite, quando na verdade é uma esclerose múltipla. Doutora, mas aí quando a pessoa tem algum desses sintomas, ela vai procurar um especialista, Aí não precisa ser todos os sintomas juntos, podem ser sintomas isolados. Explica pra gente como que é feito esse passo a passo de diagnóstico da doença. Então, na maioria das vezes, os sintomas são isolados. E aí, como eu dei o exemplo anterior, o paciente tem uma dificuldade na visão. E aí até é importante a gente diferenciar que não é igual um AVC, que é súbito, agudo, O paciente dorme bem, do nada acorda mal. Esses sintomas eles vão surgindo ao longo dos dias, ao longo das horas, vão piorando. É um processo, Não existe um único exame, existem critérios bem estabelecidos, São os chamados critérios de McDonald que a gente tem que seguir à risca. E além desses critérios clínicos, existem exames complementares que são importantíssimos para a gente chegar na conclusão do diagnóstico, como as ressonâncias do crânio, da coluna, para a gente avaliar a medula, o exame do líquor, que é aquele que coleta o líquor, para avaliar algumas substâncias no líquor que nos ajudam no diagnóstico e também para diferenciar, afastar outras doenças. E os exames laboratoriais de sangue também vão ajudar a gente no diagnóstico. Então, é um conjunto de fatores. Então, um exemplo, o paciente tem uma dificuldade para enxergar, que ao longo dos dias isso vai piorando, vai começando a ter uma dor na movimentação dos olhos, normalmente ele procura o oftalmologista. E aí o oftalmologista vai investigar e vai ver que o problema é no nervo do olho, então encaminha para o neurologista, que é o médico especialista para identificar e tratar a esclerose múltipla. Da mesma maneira que tem uma dormência na perna, muitas vezes vai procurar um ortopedista ou um vascular porque pensa que é o problema na veia. E aí o médico avaliando vê que o problema não é na veia, não é um problema ortopédico, vai encaminhar para o neurologista. Quais são as causas da esclerose múltipla? A causa exatamente ainda não tem bem estabelecida, mas sabe-se que tem a genética, E juntamente com essa genética, os fatores ambientais que interagem com essa genética e aí surge como um gatilho para que o sistema imunológico comece a produzir
essas substâncias que eu falei no começo, que vão gerar essa inflamação no sistema nervoso central. Entra já até nos fatores de riscos, que são os fatores associados que predispõem ao desenvolvimento da doença. Por exemplo, a exposição ao cigarro, né, o tabagismo, ingestão de alguns alimentos muito processados, industrializados, exposição a solventes, agrotóxicos, algumas infecções virais, especialmente o Epstein-Barr vírus, né, na adolescência, sigla do EBV, né? Exposição solar, a baixa exposição solar, a baixa produção de vitamina D também é considerado um fator de risco, haja vista que a doença é até mais incidente nos países em que a incidência solar ela é menor, né? Nos países europeus, Canadá, a incidência é maior. Doutora, nós temos aqui a participação do público do Papo Médico, recebemos uma pergunta aqui nas nossas caixinhas nas redes sociais. A esclerose múltipla atinge mais as mulheres, idade entre 20 e 40 anos. Fala pra gente sobre isso. Até um fato interessante, porque o nome esclerose, né, nos remete a algo envelhecido, de velho, né, doença degenerativa, e não é. A esclerose múltipla, pelo contrário, ela é uma das principais causas de incapacidade neurológica em paciente jovem, justamente porque acomete essa faixa etária dos 20 aos 40, 50 anos de idade. E mais as mulheres e mais a raça branca. Não tem ainda uma explicação plausível por que disso, né? Acredito que às vezes fatores hormonais possam estar envolvidos, mas esse é o perfil da doença, né? Doutora, tem como prevenir a esclerose múltipla? Então, a prevenção é aquela velha tecla que a gente bate em praticamente todas as doenças, que é hábito de vida saudável, né, uma alimentação balanceada, prática de atividade física, evitar o tabagismo, a obesidade, controlar os fatores de risco cardiovasculares, né, como hipertensão, hipercolesterolemia. E é isso, é uma vida balanceada e saudável. Outra pergunta que nós recebemos aqui do público do Papo Médico é: qual é o tratamento para a esclerose múltipla? Então, o tratamento, existem diversas opções e, graças a Deus, atualmente a gente tem boas opções de medicamentos de alta potência, né? E que a gente pode iniciar já desde o começo do diagnóstico, não precisa o paciente esperar ficar ruim para iniciar esse tipo de medicação. Hoje o raciocínio é justamente o oposto, né? A gente às vezes começar com a medicação de mais alta eficácia, de alta potência, para não deixar dar sequelas definitivas. Então, existem medicamentos orais, medicamentos injetáveis, que podem injetar como se fosse igual a insulina, né, 3 vezes na semana, injetáveis na veia, que faz esquema mensal ou ciclos de tratamento. O que vai determinar qual tipo de tratamento são as características do próprio paciente, como a idade, o sexo, se tem alguma outra doença, o perfil da esclerose múltipla naquele paciente, se é uma doença mais branda, se é mais agressiva, de alta atividade, e fora o tratamento de reabilitação, que isso aí é importantíssimo, né? Com fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, um acompanhamento com a equipe multidisciplinar mesmo. A gente sabe que a esclerose múltipla não tem cura. Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico, qual que é a previsão aí de vida desse paciente, a qualidade durante o tratamento? Então, atualmente as expectativas são muito boas, né? O paciente pode levar uma vida normal, porque tem esses tratamentos de alta eficácia e juntamente com a terapia de reabilitação, então o objetivo é dar qualidade de vida ao paciente, evitar esses surtos, evitar essas inflamações. Doutora, explica pra gente sobre esses surtos do paciente que tem esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla é caracterizada por uma doença que a gente chama surto-remissão, né? Existem aqueles períodos em que tem o surto da doença, em que está a inflamação ali, gerando as lesões ou no encéfalo ou na medula, e isso vai gerando sintomas, né? É o período de inflamação aguda, que são os surtos. O tratamento nesses surtos, ele difere do tratamento crônico que a gente faz. O tratamento crônico, que foram os que eu citei, ele serve para evitar que inflame. Só que uma vez que está inflamado, aí o tratamento é outro. Nesse período de inflamação de surto, o tratamento é feito normalmente com corticoide, né, em doses mais altas, na veia, para poder tirar essa inflamação mais rápida. Outro tipo de tratamento, né, para evitar a progressão da doença, em alguns pacientes que não respondem a outras modalidades de tratamento, a gente pode lançar mão também do transplante de medula óssea, que é uma outra opção. Doutora Aline Neto, muito obrigada por sua participação aqui no Papo Médico. Eu que agradeço e me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Quer saber mais sobre saúde? Então acompanhe o Papo Médico nas redes sociais da Unimed Anápolis. Assuntos interessantes e informações importantes num bate-papo com especialistas.
Muito obrigada e até o próximo Papo Médico!